Se eu te perguntar qual é o videoclipe mais icônico de todos os tempos, você diria qual? Eu diria da Jaquete, Mu. Obviamente que a gente vai pensar, a gente vai falar sobre o quê? Thriller. Óbvio, né? O nosso rei Michael Jackson. Até mesmo porque eu acho, fonte vozes da minha cabeça, que Thriller deve ser o videoclipe mais conhecido do mundo inteiro. Eu, pelo menos, não me vem à cabeça agora um videoclipe mais conhecido do que Thriller. É claro. Eu acredito que sim. E você sabia que Thriller quase não viu a luz do dia por N razões? Eu acho que você chegou a me contar isso. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E hoje nós vamos lhe contar os segredos por trás do videoclipe Thriller. Mas peraí. Antes, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, curta, comente com seu amiguinho. E óbvio, comenta aqui quais outros bastidores de clipes, filmes ou até mesmo séries que vocês gostariam de saber a fofoca. Michael Jackson sempre foi um cara inovador e sempre apaixonado por filmes de terror. E obviamente que ele tinha esse projeto de querer criar um videoclipe com filmes de terror, até mesmo porque ele tinha várias inspirações, né? Nessa época ele tava meio obcecado em um filme que chamava Um Lobisomem Americano em Londres, de John Landis. E fora outros filmes de terror que ele amava, como Frankenstein, A Noite dos Mortos-Vivos, se eu não me engano, Drácula. Então ele tava muito nessa aura de filmes de terror e ele já tinha lançado o álbum Thriller. Então o Michael queria lançar um videoclipe que chamasse a atenção do público. Ele foi com esse projeto de criar um videoclipe meio como uma espécie de filme, um videoclipe de mais ou menos 14 minutos, o que já é um curta-metragem. Vamos ser bem sinceros aqui. E criar esse universo de um filme de terror dentro de um videoclipe com dança. Então era uma mistureba. Coisa que nunca tinha acontecido na época, nada fosse parecido. Nada com isso. foi parecido. Tanto que, quando ele chegou com esse projeto pra gravadora, a gravadora deu um belo de um não. Porque, além desse projeto ser muito maluco, eles não verem futuro nisso, vale lembrar que na década de 80, os videoclipes eram videoclipes muito simples. Justamente que era a pessoa ali dançando a música de uma forma muito básica, só pra ter uma visualização ali, alguma coisa. E eles colocavam isso pra rodar em televisão. Então, assim, para eu pensar que um videoclipe de 14 minutos passar num horário como MTV. E outra. Na época eles se preocupavam muito com o que as pessoas pensavam, com todas as questões de religião, de família. Então imagina um clipe que misturava demônio com dança, as pessoas já iam enfatizar que era uma seita, um ritual, um pacto com o diabo. E fora tudo isso, o projeto também era muito caro. Custava mais ou menos, isso daí são dados dos bastidores, tá, gente? Dizem as más línguas que custava ali cerca de 900 mil dólares na década de 80. A gravadora, obviamente, falou o não. E aí, Michael Jackson se deu por satisfeito? Não. Óbvio que não, porque Michael Jackson era o quê? Virginiano, assim como eu. E pessoas virginianas, quando querem fazer alguma coisa, meu filho, vai até o fim do mundo fazer. E aí, o que o Michael teve ali de sacada junto com o diretor? E graças a Deus, ele e o John tiveram essa ideia. Eles tiveram a ideia, gente, de fazer os bastidores do clipe virar um documentário e venderam isso pra MTV e pra uma outra empresa. E aí, eles conseguiram uma parte do dinheiro, mas não todas. E aí o próprio Michael Jackson investiu no clipe, deu parte do dinheiro ali pra colocar na produção. Então aí a gente vê o quão comprometido o Michael era realmente com o seu processo criativo, com as ideias que ele realmente acreditava. E isso eu acho muito legal. E uma outra coisa que muita gente não sabe, esse documentário do Thriller serviu como inspiração, mais uma vez, Michael Jackson moldando aí a indústria do entretenimento, serviu pra mostrar os bastidores do clipe. E aí vários outros artistas, após o lançamento de Thriller, começaram a fazer também. Começaram a fazer e vender esses projetos pra televisão, que na época não existia internet, justamente pra mostrar esses bastidores de como que eram todos os processos criativos. E depois de conseguir essa grana, você acha que tudo foi resolvido? Obviamente que não. Quem trabalha com produção sabe que é sempre, cada dia é uma dor de cabeça diferente. Além de ter a dificuldade de criar todo o cronograma, ele estava ainda no meio de uma turnê. Olha que maravilha. Turnê mundial, dica de passagem, né? Então, assim, se já era difícil gravar com Michael Jackson sem estar em turnê, porque vida de artista é muita correria, ainda mais ele no auge do sucesso, provavelmente devia estar fazendo propaganda, um monte de coisa. Imagine no meio de uma turnê.
assim, um dia de gravação pra fazer tudo. E as gravações aconteceram exatamente em LA, né? LA, foi num bairro que tava abandonado, então já deu aquele climazinho de tipo, freak, assustador. E o mais engraçado, que eles tentaram fazer tudo meio que às escondidas, mas não deu certo. Mas assim, ainda naquela época eles conseguiam fazer algumas coisas escondidas porque não tinha internet. Hoje em dia já seria praticamente impossível. E aí, pra piorar um pouquinho, né, tudo isso que o Felipe falou, pelo Michael já estar em turnê, ele já tinha toda essa dificuldade. Só que a complexidade do videoclipe também era muito difícil. Por quê? Muitas horas de maquiagem. Não somente o Michael, porque o Michael ele se transforma duas vezes, né? Ele se transforma no lobisomem e se transforma também em zumbi. Então são dois tipos de maquiagem que demoram. Ele ficava muito tempo ali na cadeira de maquiagem pra conseguir se transformar. E tem uma curiosidade sobre essa transformação, né? Porque a primeira ideia do Michael Jackson era se transformar num lobo de 4 patas. Porque é igualzinho o filme que o diretor tinha feito, um lobisomem americano em Londres. E aí o próprio diretor falou assim pra ele, Michael, se você quer dançar de lobisomem, mais ou menos, não vai dar pra você dançar de 4, né, meu filho? Então essa ideia foi totalmente abolida. Se bem que hoje em dia, dependendo do passo que a Anitta faz no palco, ela conseguiria dançar de lobisomem de 4. Com o cuzão pra cima, balançando, conseguiria. Misturou a Anitta com a Jackson, do nada. Só besteira. Mas continuando, voltando. E uma das dificuldades também era que na época nenhum dos dançarinos tinha um contato com a questão teatral, de fazer uma coisa fantasiada não, com o figurino, né, do zumbi e tudo mais. Não somente isso, mas dançarinos não são atores. Exatamente. Então, toda a técnica de dança que eles tinham não era voltada para interpretação. Inclusive uma vez eu fiz uma gravação numa novela da Globo, uma participação, que eles chamaram bailarinos, porque teriam que se fazer cenas de contorção, né? Contorção e tudo mais. Só que os bailarinos, quando a câmera chegava, mostrava que eles estavam dançando e não sentindo dor, nada. Esse é o ponto. E aí trocaram. Me chamaram pra fazer e tiraram os bailarinos. Mas essa era a dificuldade. Não só a dificuldade deles entrarem no personagem e se comportarem como zumbis, porque eles não são atores, mas também criar movimentos de dança de zumbis. Então essa parte também foi uma parte ali que gerou muita dor de cabeça pra produção, pro Michael e pro coreógrafo, que agora eu não me lembro o nome, mas tá aparecendo aqui pra você. É Michael também. Que eles ficaram testando muitos movimentos de dança até acharem, obviamente, todos esses movimentos icônicos do Thriller que são repetidos e reproduzidos até hoje. Um movimento que mostrasse que são mortos de verdade dançando. E saindo ali vivos dançando. Da tumba pra dançar. Não tipo dançarinos dançando uma coreografia simples, assim, né? Porque esse é o ponto de dificuldade. E a dificuldade de fazer os dançarinos, os bailarinos entrarem nesse mood de tipo, vocês são mortos-vivos. Até hoje, não tem clipe que chegue perto, não chegue nem perto disso. E a cena da caminhada, que ele vai caminhando com a atriz, também foi muito ensaiada. Eles ficaram refazendo, até tentar construir como se fosse uma coreografia entre o Michael Jackson com a menina. Eu acho que até a versão que tá no YouTube hoje em dia é uma versão meio que editada. Sim. Porque na época eu lembro que na parte que o Michael Jackson passa com a menina, em plano geral, que a câmera se afasta, a gente vai tentar ver se ainda tem alguma versão aí jogada no YouTube. Quando a câmera afasta assim do cemitério, dá pra ver os refletores. É verdade. Mas assim, perfeitamente, assim, os refletores jogando como se fosse a luz da lua. E fora toda essa complexidade, a tecnologia que eles utilizaram para fazer o Michael se transformar em lobisomem no começo, né, que eles estão ali assistindo um filme e tudo, essa foi a mesma tecnologia que o diretor usou no filme Um Lobisomem Americano em Londres. E foi muito curioso porque... das camadas. Isso, foram várias camadas de maquiagem. E aquele bigode que cresce, eles fizeram um processo contrário. Eu não sei se você sabe disso. Eles filmaram pegando o bigode e puxando pro lado de dentro. Só que depois, na hora da edição, eles inverteram o take pra parecer que tava crescendo. Sim. Então várias coisas ali foram criadas e foram usadas muitas tecnologias muito revolucionárias pra época, que só eram usadas em cinema para o videoclipe. E não eram tecnologias digitais, era muita coisa Era processo manual. Porque até se você... a questão da transformação do Michael Jackson pro zumbi, eles botavam bombinhas de ar
dentro com fios que passavam por trás da nuca do Michael Jackson. Não, era mais no do lobisomem, não era do zumbi não. E aí passava o fio por trás da nuca do Michael Jackson e ficava o diretor com outras pessoas da produção apertando, tanto também na mão. Embaixo da luva ficava várias bolinhas de ar e eles ficavam... Como se fosse bexiga. Bexiga, e apertando para dar o efeito de transformação. E nisso se juntava também as camadas de filme que eram sobrepostas. Que a gente hoje em dia faz no After Effects, né? Camada, Que a gente né? vai fazendo camadas e Ou camadas, no CapCut. que são chamadas também de máscaras, né? Mas na época não tinha essa coisa do digital, então era feita com manualmente. Filme. Era muito bizarro, trabalhoso. Bizarro. Uma curiosidade muito, muito, muito legal. Sabe aquela parte onde o Michael Jackson sai com a atriz andando? E aí os zumbis começam a sair e tem uma fala de um narrador. Essa parte falada é de um cara também, de um narrador incrível. Eu não vou lembrar o nome dele, mas tá aparecendo aqui na tela. E esse narrador, ele só fazia narração de filmes de terror. Uhum. Ele era um narrador, assim, muito icônico norte-americano. E o Michael era muito fã dele. O Michael convidou ele pro clipe pra fazer isso. E o Michael ofereceu duas coisas pra ele. Ou royalties da música, né? Ele ganharia uma porcentagem do videoclipe e da música quando saísse. Ou um salário fixo. Ele preferiu o salário. Imagine o arrependimento desse cara depois que o Thriller saiu. E uma coisa muito curiosa que eu percebi, eu acho que pelo meu olhar, eu sou apaixonado pelo Thriller, que na cena do cemitério aparece o diretor de zumbi. Ele se vestiu de zumbi. Mas, uma outra curiosidade bacana que talvez você não tenha notado, mas a gente notou porque a gente é viciado nesse universo, é que a maquiagem dos zumbis da frente da parte da dança são muito elaboradas. Ah, isso eu já reparei. As de trás... É só um pancake na cara. Preto. Mas porque eram muitos bailarinos, a maquiagem, como a gente já falou, era uma maquiagem muito elaborada, que demorava muito tempo pra ser feita e não dava também pra fazer todo mundo e não muito só bem feito. isso, porque o clipe também foi pensado não pra cinema, foi pensado pra televisão. Da época. E da época. Que não era nem HD. A gente assistia aquela televisão com antena, vocês que são Chiado. novos, vocês nem imaginam o que é isso. A gente TV de tubo. TV de tubo com antena que não tinha... uma imagem perfeita. As telas também eram menores, né, gente? Vale lembrar. E aí, beleza. O videoclipe foi feito, o Michael conseguiu tudo isso, todo esse trabalho de agenda, enfim, foi o caos, como a gente falou. E depois que tudo isso aconteceu, o projeto tava feito, o videoclipe tava pronto, o que aconteceu, você sabe? Não. O Michael simplesmente ligou pros agentes, pra todo mundo ali que tava envolvido no projeto, e mandou queimar as fitas e destruir todo o projeto. Por isso daqui, a gente não teve o videoclipe do Thriller. Por quê? O que aconteceu? Pra quem não sabe, o Michael Jackson era testemunha de Jeová, e inclusive nessa época ele ainda era praticante. Testemunha de Jeová, quem fala isso são as próprias pessoas que saíram dessa religião. É praticamente uma seita religiosa. E é muito complexa, porque sabe aquelas pessoas que tocam a campainha de domingo de manhã na sua casa? São os testemunhas de Jeová. A família toda do Michael era testemunha de Jeová, e eles têm ali uma questão que é muito complexa da religião, a ponto de eles nem comemorarem aniversários. Ah, isso é verdade, nunca dá parabéns. Nunca dá parabéns, não comemora aniversário. O Michael só foi fazer festa de aniversário depois de adulto, e mesmo assim, depois da festa de aniversário, ele se trancou no quarto e começou a chorar, porque ia contra os princípios religiosos que ele sempre esteve ali inserido. E aí, imagine, uma religião que não comemora nem aniversário, você não pode ter amigos de fora da religião. Uhum. Então, assim, é algo muito controlado, sabe? Imagine o Michael fazendo um videoclipe sobre mortos-vivos, sobre lobisomens, sobre todo esse universo de terror. A comunidade religiosa da época surtou. Emitiu notas pra tudo quanto era lugar, falando que o Michael Jackson era o demônio, que ele tava fazendo pacto com o demônio, enfim. E isso pro Michael bateu num ponto que pra ele era muito delicado, porque a família dele era testemunha de Jeová. Então ele deve ter ficado pensando, pô, imagine a minha família na comunidade cristã, na comunidade dos testemunhas de Jeová, como que eles vão ser julgados e etc. Então ele decidiu não lançar o projeto. E aí imagine o caos que se instaurou em todo mundo que estava envolvido no projeto. Mas Deus tocou no coração de Michael. Não do Michael, mas do diretor. O diretor teve uma sacada que, assim, obrigado, Senhor, por ter tocado o coraçãozinho dele, porque ele deu a ideia do Michael de falar assim, Michael, por que você não coloca um aviso antes do videoclipe acontecer, de que, ó, isso aqui é uma obra cinematográfica, todos os eventos aqui não correspondem às minhas crenças religiosas, é somente um filme. Sim. E aí o Michael falou,
por esse lado, a gente pode colocar. Por isso que, antes do thriller começar, tem aquele recadozinho falando justamente sobre isso, que nada daquilo é real, que é só uma obra de ficção, que não condiz com o que o Michael Jackson acredita como pessoa. E depois dessas tribulações todas, a gente teve esse resultado maravilhoso do thriller, que revolucionou toda a indústria da música em si. Todo mundo começou a produzir, não só produzir, mas investir mais em grandes produções. Inclusive, Bad era pra ser um feat do Michael com Prince. A gente pode trazer essa curiosidade, porque também o Bad também é um filme ali de 30 minutos. E, inclusive, se vocês quiserem, comentem aqui que a gente pode trazer também bastidores aí de outras coisas, não só do Michael, mas Madonna. A Madonna tem um show que ela foi acusada, a polícia foi no show pra prender a Madonna. E ela cuspiu no chão na frente deles. E isso aí, eu adoro. E é muito legal porque ela peita justamente o machismo na época. Mas é isso, se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative aqui o sininho, curta. E também comente, obviamente, quais outros momentos da cultura pop icônicos que vocês querem ali, fofocas de bastidores. Porque se tem uma coisa que eu sou, é fofoqueiro. Com certeza. Eu sou muito fofoqueiro e essas coisinhas aí de mundo pop, eu sou praticamente uma enciclopédia. Então pede aqui que a gente produza esses vídeos pra eu contar aí os bastidores do que rolava por trás. Um beijo e até o próximo vídeo.